Seja bem-vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre o baixo desempenho dos colaboradores dentro das empresas. Bem, tem um assunto que eu costumo comentar muito e é um dos assuntos que mais são ignorados pelos empresários, ou seja, eles não dão importância para isso, que eu acho um tremendo erro. E esse justifica muito a baixa performance da produção, seja dos colaboradores da empresa, seja do setor produtivo, comercial, que é simplesmente ter uma gestão de RH. Isso serve para o pequenininho e principalmente, obviamente, para as grandes empresas que conseguem ter um RH próprio, né? O que é? Por que é tão importante esse RH? Por que eu também vou explicar por que eu bato nessa tecla e por que também vou explicar por que os empresários não dão importância, né? Primeiro ponto, né? O conceito de gestão de RH, ou seja, um profissional de RH, que ele pode ser ser um profissional contratado, como pode ser um profissional terceirizado. Basicamente a ideia é simples, mas ninguém dá ouvido para isso. O responsável pelo RH, ele tem que se responsabilizar pela performance da equipe, ou seja, se a equipe não atinge a meta, o RH tem que ser responsabilizado por isso. Por quê? Ele é responsável justamente por fornecer o recurso humano e assim dar ferramental para que o colaborador possa exercer sua atividade e caso ele não esteja atingindo a meta, substituir ou tomar alguma medida, né? O que acontece é que, primeiro ponto, a maioria das empresas não tem um profissional de RH, porque às vezes tem uma equipe de funcionários muito pequena que não justifica a contratação de um, mas também não terceiriza essa função. Então é muito comum o empresário investir em equipamento, mas não investe no RH, ou seja, não é investir no funcionário, embora seja um investimento na equipe de funcionários, mas investir na performance do funcionário, ou seja, fazer o monitoramento da performance, dar ferramentas de trabalho para que sua equipe seja produtiva. E aí entra a função do RH, porque se a empresa não atinge a meta a nível de recurso humano, o RH é o culpado. Em compensação, se ele atingir a meta, o RH também é o culpado no bom sentido pelo cumprimento da meta, né? Então essa é a função do RH, ou seja, fazer com que as coisas aconteçam dentro da empresa. E a falta desse profissional faz com que a performance da empresa muitas vezes diminua ou não atinja todo esse potencial. Mas por que as empresas não contratam? Primeiro porque a maioria dos empresários não tem essa visão. Eles não têm a visão de investir num recurso humano, seja investir num setor de RH, seja ele terceirizado ou não, para que sua equipe produza. Não existe essa mentalidade, principalmente no empresário brasileiro, ou seja, ele investe no equipamento, ele paga uma manutenção, ele paga o contador mensalmente, ele paga a manutenção do seu equipamento, ele paga a manutenção do seu veículo, mas não paga uma manutenção da sua equipe, ou seja, ele não investe mensalmente um valor de manutenção, entre aspas, do seu recurso humano. É falho em relação a isso porque ele não tem essa visão. Consequentemente, ele não consegue acompanhar a produção da sua equipe, por mais que às vezes possa ter indicadores, alguns ferramentais, você ter a presença de um RH que faça a equipe mais produtiva, isso faz a total diferença. Aí vem a situação, a empresa está passando por dificuldades, a empresa não está acontecendo as coisas como deveria acontecer, mas se olha em vários aspectos, melhorar outros fatores dentro da empresa, seja comprar equipamento, comprar máquina, mas não se investe ou se investe muito pouco no setor de RH. Mas isso é culpa muito também dos profissionais de RH, né? Hoje você vê o profissional de RH dentro da empresa, isso em muitas empresas que eu conheço, são clientes da KIC Brasil, que o RH simplesmente está lá para fazer folha de pagamento, cartão ponto, problemas com vale transporte, vale alimentação, problema de relacionamento com os funcionários. Quando se tem esse profissional de RH, a maioria das empresas de pequena e média porte não tem isso, não tem esse profissional, mas também não terceiriza isso, mas mesmo que tenha, fica só nessa mesmice do básico, né?
Isso o contador pode fazer, um outro profissional, um auxiliar administrativo faz isso. Não precisa ter um RH para fazer isso. Então, parte da culpa dessa mentalidade que tem no Brasil, parte, na minha opinião, do próprio funcionário de RH. Por quê? Não vejo a iniciativa dele tomar a frente, né? A maioria dos funcionários que eu conheço que trabalham, são responsáveis por RH, eles contratam muito essa visão de recurso humano a nível de contratação, de gestão de contratação, de missão, benefícios, mas não vejo, em pouquíssimos casos, o profissional de RH participar de uma reunião estratégica, de uma definição no planejamento estratégico da empresa, no planejamento das metas, muitas vezes por culpa do encarregado de RH, como culpa do próprio empresário, que não chama o RH para participar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que é, as empresas terceirizadas que prestam serviço, a maioria delas, as empresas que se dizem empresas de RH, fazem o quê? Serviço de recrutamento, né? Isso, quando mal fazem, botar um anúncio no jornal e nem fazem um filtro, coloca dentro da empresa. São pouquíssimas empresas que fazem a gestão do RH, ou seja, que se envolve com o planejamento estratégico da empresa, com o que o RH tem que se envolver mesmo. Afinal, o RH é recurso humano, ou seja, conheço algumas empresas, né, mas não estou aqui para fazer propaganda, mas o ideal o que é? Se você não tem condição de contratar um profissional de RH, terceirize com uma empresa, né? Não é tão caro isso, né? A KIC já fez esse trabalho de chamar uma empresa terceirizada para justamente melhorar a performance, inclusive a remuneração que a gente tinha é baseado justamente na performance da equipe, né? Ou seja, não forçava justamente a ter uma boa gestão de RH. Obviamente nem todo mundo trabalha dessa forma, mas não é um valor tão alto, é um valor que você compatível com a função, né? Ou seja, você paga várias manutenções aí de equipamentos, mas você não paga para uma empresa ou um profissional fazer a manutenção da sua equipe, ou seja, fazer a manutenção do recurso humano. Então, porque também falta empresa qualificada para isso. Existem, né? Mas falta empresas qualificadas. Então, parte dessa cultura errada vem do empresário, que não dá valor para isso, parte do próprio profissional de RH, que é obsoleto no Brasil, ou seja, ele está nessa mesmice de fazer recrutamento, contratação, admissão, mas não faz a gestão, e também parte das empresas de RH que são muito fracas, que basicamente via só também a parte de recrutamento e contratação, né? Faz esse controle ali. Ou seja, isso faz com que não tenha essa cultura no Brasil de fazer um investimento em RH, né? E, consequentemente, é muito comum as empresas terem baixa produção. Baixa produção, eu falo não a nível de equipamento, obviamente, falando a nível de performance individual dos funcionários, porque não existe um acompanhamento da performance da equipe, né? E isso é de fundamental importância investir nesse setor. E mais, é muito complicado quebrar essa barreira cultural que tem no Brasil. São pouquíssimas empresas que eu conheço que têm RH terceirizado, algumas que eu conheço têm RH próprio e a minoria tem um RH que funciona como deveria funcionar, seja ele terceirizado ou seja ele próprio, né? Então, pessoal, esse vídeo vai justamente para passar essa dica da importância de você ter um bom recurso humano dentro da sua empresa, seja ele terceirizado, seja ele próprio, porque se a tua equipe não está produtiva, você tem quem cobrar, você tem alguém responsável por fazer a tua equipe ser produtiva, né? Então, abra os olhos em relação a esse detalhe. No Brasil é muito fraca essa cultura de RH, o RH é muito menosprezado, digamos assim, ele é muito subestimado, ou seja, o RH tem que fazer muito mais do que realmente faz hoje, e o principal culpa são realmente a própria empresas terceirizadas de RH, o próprio profissional de RH que tem no mercado, mas principalmente o empresário, que não tem essa visão. Então, quando você olhar agora, passar assim, minha equipe não está produzindo, seja a equipe que não esteja vendendo, né, seja a equipe que não esteja, o setor de produção não esteja produzindo, não importa o setor, se envolve um recurso humano, você tem que ter alguém para administrar a performance desse setor. Então, pensa com carinho em relação a esse processo de investir num profissional de RH, porque isso faz a total diferença. Bem, pessoal,
Obrigado por assistir esse vídeo. Curta nosso canal, curta nosso Facebook e até o próximo vídeo. Obrigado.